gente! Olá, assustados de plantão! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer outra história para vocês. E a história de hoje é? Hoje a história que eu vou contar para você é a história que essa história é contada pela minha mãe, né? Minha mãe que contou essa história, que é lá na serra entre Boiçucanga e Camburi. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar em todas as suas redes sociais para não. Peraí, embolei toda. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação, para aí sim não perder nenhum vídeo. E eu vou fazer uma homenagem para a querida produção, que tem canal também. Mandar pro zap. Então pode soltar a vinheta aí. Olá, pessoal, então vamos lá conhecer mais essa história que aconteceu com a minha mãe, né? E foi naquela serrinha lá de Boiçucanga e Camburi, né? Que na época não era uma estrada, era um caminhozinho de terra, né? Que toda vez que eles tinham, no caso a minha mãe morava em Baleia, então a cidade mais assim, né? Que tinha uma mercearia, tinha umas coisinhas, uns lugarzinhos assim mais povoadinho assim, para comprar alguma coisa, era Boiçucanga. Então, sempre, né, eles tinham que ir até lá em Boiçucanga para comprar as coisas para eles, né? Eles saíam até lá? Era tipo uma viagem muito grande ou era... Era a pé, né? Eles iam a pé, então era a pé, porque não tinha cavalo, não tinha nada. Quando passava algum conhecido, né? Que vinha com uma charrete, uma carroça lá, dava uma carona. Nessa época, não? Não, lá o pessoal era muito pobre naquela época, não tinha isso. Não tinha nem estrada para isso, né? No máximo era um cavalo que passava. E não era roubado não andar a pé? Não. Quando acontecia isso era muito raro, muito raro. E logo ficavam sabendo, né? Logo todo mundo já sabia, já. Então, aí toda vez que eles tinham que comprar alguma coisa, tinham que ir para Boiçucanga, tinha que passar por aquele lugar. E a minha mãe dizia que morria assim de medo, apesar que minha mãe não tinha medo de nada, mas a minha mãe sabia que quando passava ali naquele caminhozinho ali, que hoje é a serrinha de Boiçucanga, de Camburi para Boiçucanga, bem naquela curvinha mesmo assim, antigamente não tinha aquela mureta, né, que tem agora. Era um abismo mesmo. Quando a gente passava ali antigamente nos anos 70, a gente passava de ônibus ali, o ônibus passava tão ali na beirinha que a gente olhava lá para baixo, a gente via, né, os carros que tinham sofrido acidente, estava caído lá embaixo nas pedras lá, era bem perigoso, né? E minha mãe conta que no tempo quando ela era menina, aí por volta dos anos 35, aí em 1935 mais ou menos, ela sempre que meu pai ia para lá, ela gostava de ir, né? Ela ia, acompanhava o meu pai, ela, não só ela, como os irmãos dela também, os meus tios, iam, mas eles sabiam que quando ia passar ali naquele caminho tinha algum problema ali, sempre aparecia alguma coisa. E aí ela diz que passando ali, né, eles já tinham ido já para Boiçucanga e por volta das 6 horas da tarde eles estavam voltando e aí a moça, a minha mãe, diz que viu uma moça sentada ali naquele caminho ali, chorando, né? Chorando. Eu vou perguntar, tenho certeza que ela vai perguntar o que ela queria, né? Por que choras? Sabe, então, aí não foi a avó, foi o meu avô que chegou e perguntou se ela precisava de alguma coisa. E a moça disse que ela queria os filhos dela.
E aí queria tomar a minha avó e os outros... E queria, né? Não, ela só dizia que queria os filhos dela e ela estava ali chorando ali. E aí, né, a minha mãe viu a moça ali chorando ali. E na primeira vez que ela viu isso, ela achou aquilo real. Ela achou que era uma moça mesmo que estava ali chorando, perguntando dos filhos, né? Só que o meu avô já sabia da história, né? Meu avô já conhecia. E aí, depois, aí minha mãe falou, mas pai, quem é aquela moça que estava ali chorando? Por que os filhos dela não estavam com ela, não sei o quê? Mas eu disse que meu avô não falava nada, né? Não falou nada com ela. E aí, uma outra vez que eles iam passando ali de novo, diz que estava a moça desesperada, andando assim, né? Descontrolada assim, como se estivesse procurando alguma coisa. E aí a minha mãe falou, olha pai, aquela moça daquele dia está aqui de novo, o que é isso? Será que ela é louca? Aí que o meu avô chegou e falou, ela não é desse mundo. Falou assim para ela, né? Para minha mãe. E para os irmãos da minha mãe que estavam ali junto. Ela não é desse mundo. Ela está procurando os filhos dela. Porque ela foi assassinada pelo marido. O marido parece que judiava muito dela e dos filhos. Ela pegou as crianças e fugiu dele. Só que quando ela chegou aqui nesse caminho aqui, nessa curvinha aqui, o marido matou ela, né? Jogou ela e jogou os filhos lá né, na ribanceira abaixo. Mas por que ela não pergunta? Mas aí eu não tô entendendo, porque se jogou os filhos junto era pra eles terem ido. Não, porque os filhos de embora certo junto. tiveram a paz, né? Seguiram a luz, conseguiram passar para o outro lado e ela não. Ela não aceitou a morte e ela acha que os filhos, vai ver que ela nem se lembra ela nem viu que os filhos foram jogados de lá de cima junto com ela. Então, aí o meu avô falou isso, né? Para minha mãe, chegou e falou que aí quando chegou naquela curva lá, o marido conseguiu alcançar eles e jogou eles de lá de cima, né? Então, né, aí meu avô dizia que tinha pessoas que falavam que quando umas tinham até coragem de olhar lá para baixo, diz que via as crianças lá caídas lá nas pedras lá embaixo. Então, aí a minha mãe disse que ficou impressionada com aquilo. Eu nunca queria olhar lá pra baixo. Eu olhar pra baixo, a mulher esquece de me ligar do marido e me joga pra baixo do penhasco. Umas pessoas, minha mãe dizia que umas pessoas diziam que tomava tapa na cabeça. Tinha umas pessoas que do nada caíam, escorregavam. Tô falando, eu Tinha umas pessoas que falavam isso. Caía no chão. Então, tinha umas pessoas que diz que relatavam isso. E parece que com os meus tios começou também, quando eles passavam ali, começou, né, a acontecer algumas coisas com eles ali, de escorregar e quase cair no penhasco, ou escutar choro de criança, choro da mulher. E aí um dia o meu avô, passando com a minha mãe, falou assim, filha, eu vou fazer isso acabar. Meu avô era um homem muito religioso, conhecedor de várias rezas muito forte. E aí ele pegou e fez lá, foi lá no mato, cortou uns galhos lá e colocou, né, e fez 5 cruz ali na beira daquele penhasco ali. Fez 5 cruzes e fez uma oração lá muito forte lá. E ele falou, de hoje em diante não vai aparecer mais nada aqui. E realmente, minha mãe disse que depois eles passavam ali, sossegados ali, passavam até sozinhos ali, que nunca mais eles foram assombrados ali pela essa moça ou por outras coisas que eu acho que tinha ali também. Então aí o meu avô disse que aí ele fez, minha mãe falou que ele ficou ali rezando, rezou bastante ali. E aí ele fez e colocou ali 5 cruz ali na beirada ali daquela curva ali. E aí com isso acabou, né? As pessoas acabou
com esse negócio de dizer que tinha visto alguma coisa, que tinham tomado tapa, que tinham escutado choro. E aí minha mãe falou que dava até para passar ali, depois disso, dava até para ir passar ali sozinho ali, que não acontecia mais nada. Então, pessoal, esse daí foi o relato aí da... Passar sozinho. É, meio complicado. Se hoje já aquela serra, né, já é escura. É ali onde o tio tomava tapa na cabeça e tudo mais, ou esse daí é outro? É outra história, não é ali não. Então, pessoal, aí... Nem a pau que eu ia passar assim, mesmo que tivesse um monte lá de reza e tudo mais, se eu soubesse que ali tinha acontecido alguma coisa e que eu tinha visto, nunca mais eu passava ali. Então, aí eu Nunca mais teve mais nada, nenhum pessoal falando que acontecia mais nada ali. E então, essa daí é a história, né, que minha mãe contou, né, da época de menina, né, que ela mesmo viu, né, essa moça chorando, chamando pelos filhos. E os tapas de pessoas chorando ou crianças chorando, quem escutou foram os meus tios, né? Então, espero que você tenha gostado dessa história aí, que eu achei assim bem interessante assim, porque minha mãe contou esses dias essa história para mim que eu nem sabia dessa história, que eu achei até um pouco parecida com uma história que tem né, que diz que até hoje acontece lá em São Sebastião, lá numa estradinha que tem lá em São Sebastião. Tô te falando que ele pode ter colocado a família dele para não ver mais, e os outros? Não, mas ali não aconteceu. Ninguém nunca mais disse que viu mais nada ali. Então, pessoal, espero que você tenha gostado dessa história, que foi uma história que foi contada, né, e vivenciada pela minha mãe. E eu gostei muito porque minha mãe contou essa história, eu não sabia ainda. Minha mãe Que isso, Minha mãe que contou esses dias essa história para mim e eu achei legal. Falei, vou contar lá pro pessoal lá, para você que gosta de ouvir esse tipo de relato, né? E um beijão aí para todos aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse... que foi, Odilo? Não gostei. Então, gente... Vai mochinho da boca você não. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar os seus likes, se inscrevam no nosso canal e espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ativar aqui o sininho aqui para vocês serem notificados toda vez que tiver história nova aí e inédita, hein, pessoal? Porque agora a gente tá colocando aí 2 vezes por semana, 2 vídeos aí inéditos aí para vocês, né? Sempre mais ou menos entre terça, quarta-feira e sábado, entre sexta e sábado também tem história nova aí, inédita aí para vocês aí, do jeitinho que você gosta de escutar, ok? Então é isso, gente. Um big beijo. Tchau.